aula número 4. Vou interromper um pouco a sequência sobre os artigos da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 1988, e retorno ao primeiro artigo, que fala sobre o Estado Democrático de Direito, mas especificamente sobre um tema que é ordem do dia para todos os políticos, que é o pluralismo político. O pluralismo político está dentro de um dos fundamentos da nossa República, que é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político. E por que é necessário isso? Porque os políticos de hoje têm que entender, e também a população, que nem sempre foi assim no nosso país. Essa colcha de retalhos, esse número escandaloso de partidos políticos com assento no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Isso, aqueles que têm representatividade, é um número excessivo. É um número muito maior aqueles que estão já registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Nós já vamos falar sobre eles atualmente, quantos partidos estão em vigor no nosso país. Retornemos ao passado. E esse passado remonta ao governo de Getúlio Vargas, que fez a Revolução de 30, para acabar com a política café com leite em Minas Gerais e São Paulo, que se entrava em rodízio no poder, ora São Paulo, ora Minas Gerais, e o Getúlio, inconformado com isso, ele impôs uma revolução. Venceu em 1930, aí saiu a Carta de 34, que aliás nós temos aqui a Carta de 34, esta a Constituição de 34, depois também na época do Getúlio a Polaca, 1937, que é o inscricionária, tá? E em 1945, o presidente Getúlio Vargas criou o PSD, Partido Social Democrático, para representar os latifúndios, os grandes empresários, os capitalistas da época. Mas o Getúlio, inteligente que sempre foi, ele criou também o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. As duas grandes correntes filosóficas doutrinárias na época da Segunda Grande Guerra Mundial, que durou, você sabe, de 39 a 45. Então, em 45, Getúlio criou um partido que representaria, na nossa concepção, durante muitos anos, um partido à direita, conservador, ou PSD, e o PTB avançado no sentido de programas sociais, defesa dos interesses do trabalhador, melhorar a vida do trabalhador, no sentido de salário mínimo, por exemplo, salário mínimo, férias coletivas, os direitos e as garantias do trabalhador, que estão hoje assentes, nós vamos examinar nas aulas seguintes, os direitos fundamentais do cidadão, do trabalhador. Dito isso, e com o tempo, de 45, os dois partidos, o PSD e o PTB, criou-se em Minas Gerais, nas Minas Gerais, a UDN. A gente chamava naquela época a Banda de Música, um partido ultraconservador. Um dos seus expoentes foi Carlos Lacerda, um dos responsáveis pela queda de Getúlio em 1950. Mas era um partido muito forte no Congresso Nacional. Nós tínhamos também o Partido de Representação Popular do Plínio Salgado, do Estado de São Paulo, um partido também que representava alguma coisa referente a um programa de governo de direita, aos moldes do que existia antes da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados venceram em 45. Então, esse partido, esse PRP, também foi forte, mas ele era mais forte ainda no Estado de São Paulo. Nós tínhamos também um partido, a Democracia Cristã, um partido de centro-esquerda,
E o PC naquela época, na clandestinidade, o Getúlio nunca conseguiu firmar e aceitar o Partido Comunista e até, de certa forma, diz os registros históricos que até perseguiu as lideranças políticas e perseguiu efetivamente o grande líder do PC naquela época, o Luiz Carlos Prestes. Bem, mas isso aí era um sistema pluripartidário e eu lembro pelo meu pai e lembro das outras lideranças, mesmo no interior do Rio Grande, no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, a família, o avô, o pai e o filho, eles sempre permaneciam naquele partido. Isso era de pai para filho, eles mantinham a concepção, a ideologia, todo mundo sabia, até na escola, no centro acadêmico, a gente discutia, fazia pregação doutrinária, expunha suas ideias de acordo com aquela corrente partidária e doutrinária recebida da casa paterna. Mas isso então durou até 1965. A ditadura militar veio no Brasil em 64, a 31 de março, uns outros 1º de abril de 64. Em 1965, o ato institucional número 2 extinguiu esses partidos que existiam naquela época. PTB, UDN, PSD, Democracia Cristã e mais uns 2 ou 3 partidos. E foi instituído 2 partidos. Aí que eu começo a entrar nessa história. O MDB, que era para fazer as vezes de democracia do Brasil, que existisse democracia no Brasil perante as nações do mundo livre lá fora, e a Arena, que representava o ideal revolucionário, ou seja, a doutrina de segurança, eles viam um comunista em cada esquina, e então todo mundo era processado, e direito de reunião, cassação de mandato, direitos políticos, enfim, torturas e morte que hoje a Comissão Nacional da Verdade traduziu para o nosso povo. Então, este período durou até 79. De 65 a 79, o tempo da ditadura, que começou em 64 e foi até 82, vigiram os 2 partidos, Arena e MDB. Eu me filiei em 70 no MDB, então eu não faço parte do antigo PTB, já sou desta época de transição, eu sou da época da ditadura. E isso, em 1979, já com a política ampla, anistia geral, ampla e restrita, veio uma nova modificação. Foram extintos 2 partidos. Porque, afinal de contas, a gente pedia, insistia, se reunia clandestinamente, colocava o nosso mandato à disposição pelo restabelecimento das liberdades públicas, pelo retorno ao Estado democrático de direito, pelo direito de nós escolhermos o presidente da República, os prefeitos e governadores de Estado e os prefeitos das áreas de segurança nacional. Então foi extinto MDB e Arena em 1975 e 1979. E aí abriu-se a porteira. E chegamos hoje, são dados que temos aqui do Tribunal Superior Eleitoral, são 32 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral. No Congresso Nacional nós temos 21 representações de partidos políticos. Então esse é o pluralismo político. Mas a letra da lei, por essa cláusula de barreira, o legislador entendeu em limitar a criação de partidos políticos. Como? Nas eleições, exigindo o quê? O seguinte: no eleitorado nacional, cada partido era obrigado a ter 3% da votação. E em 9 estados teria que ter 5%. Se não atingisse esses limites, o partido não teria representatividade na Câmara e, por consequência, nem no Senado, nem nas Assembleias, nem na Câmara de Vereadores. Mas isso foi suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral, esta cláusula de barreira, melhor dizendo, foi suspenso pelo TSE em 2009, se não me engano. Motivo, inclusive, de meia-culpa de alguns ministros, dizendo agora, por ocasião dessas eleições, quando disseram alto e bom som que foi uma decisão equivocada.
De qualquer forma, nós temos aí 32 partidos registrados, 21 no Congresso Nacional, e isso estimula a compra e venda. Isso estimula que o segundo ou o minuto num programa de televisão, ou de jornal, ou de rádio, é uma fortuna. Isso precisa acabar, como também termina essa aula agora.